Olá, queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago para vocês uma história que vai tocar profundamente seus corações. Uma narrativa sobre coragem, recomeço e a prova de que nunca é tarde demais para encontrar a felicidade. Esta é a história de Marieta Santos, uma mulher de 70 anos que descobriu que a vida pode começar de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Preparem-se para uma jornada de lágrimas, superação e esperança, que vai mostrar o verdadeiro significado da palavra resiliência. Se você acredita no poder de recomeçar, deixe seu like agora e vamos juntos conhecer essa história inspiradora. Era uma manhã fria de junho, quando Marieta Santos, aos 70 anos, se viu diante da porta de casa com uma mala surrada nas mãos e o coração despedaçado no peito. Os cabelos grisalhos tremulavam ao vento e seus olhos castanhos, outrora cheios de vida, agora refletiam uma dor que parecia impossível de suportar. Mãe, nós já conversamos sobre isso, disse Carlos, seu filho mais velho, evitando seu olhar. A situação financeira está insustentável. Não temos como manter a casa com você aqui. Ao lado dele, Regina, sua filha, mexia nervosamente no celular. Você vai ficar bem, mãe. É só por um tempo, até as coisas melhorarem. Marieta olhou para a casa onde havia passado os últimos 40 anos de sua vida. Era ali que havia criado seus 3 filhos, onde havia chorado a morte do marido 5 anos antes, onde cada canto guardava uma memória preciosa. Agora, essa mesma casa se tornara uma prisão, da qual era expulsa pelos próprios frutos de seu ventre. Mas onde eu vou ficar? Perguntou ela, a voz tremendo como uma folha ao vento. Você tem amigos, conhecidos. Vai dar um jeito, respondeu Roberto, o filho do meio, já fechando a porta atrás de si. E assim, Marieta Santos se viu sozinha na calçada, com apenas uma mala contendo algumas roupas, documentos e uma foto desbotada do marido. Aos 70 anos, depois de uma vida inteira dedicada à família, ela não tinha mais um lar. As primeiras horas de desamparo foram as mais difíceis. Marieta caminhou pelas ruas do bairro onde sempre vivera, mas que agora pareciam estranhas e hostis. Cada passo era um lembrete de sua nova condição. Uma mulher idosa, sem teto, sem família, sem rumo. Ela se lembrou de Benedita, uma antiga vizinha que havia se mudado para outro bairro anos atrás. Com os poucos reais que tinha na carteira, tomou 2 ônibus até chegar ao endereço que guardava de memória. Marieta, meu Deus, o que aconteceu com você? Benedita abriu a porta e se deparou com a amiga em prantos. Entre soluços e palavras entrecortadas, Marieta contou sua história. Benedita, uma mulher de coração grande, não hesitou em abrir sua casa. Você fica aqui comigo o tempo que precisar, disse, abraçando a amiga. Por 2 semanas, Marieta permaneceu no pequeno apartamento de Benedita. Durante os dias, tentava se fazer útil, cozinhando e limpando, mas sentia-se um fardo. À noite, chorava em silêncio, questionando onde havia errado como mãe. Benedita, eu não posso continuar aqui, disse ela numa manhã. Você tem sua vida, seus filhos que vêm visitar. Eu estou atrapalhando. Não diga bobagem, Marieta, você não atrapalha nada. Mas Marieta havia tomado uma decisão. Ela precisava encontrar seu próprio caminho, por mais assustador que fosse. Com a ajuda de Benedita, Marieta descobriu a existência do Abrigo Esperança, uma instituição
que acolhia mulheres em situação de vulnerabilidade. No início, a ideia de viver num abrigo a humilhava profundamente. Como uma mulher que sempre teve casa, família e dignidade, poderia acabar ali? Mas quando chegou ao local, Marieta se deparou com algo inesperado. Outras mulheres com histórias similares à sua. Havia Conceição, de 65 anos, expulsa de casa pela nora. Teresa, de 72, abandonada pelos filhos num hospital. E tantas outras que, como ela, haviam dedicado a vida à família apenas para serem descartadas na velhice. A primeira noite é sempre a mais difícil, disse Conceição, oferecendo um chá para Marieta, mas depois você descobre que aqui também pode ser um lar. A coordenadora do abrigo, Irmã Lucha, era uma mulher enérgica que não permitia autopiedade. Aqui não é um hotel, disse ela a Marieta no primeiro dia. É um lugar de passagem para uma vida melhor, e para conseguir essa vida melhor, você precisa trabalhar por ela. Marieta descobriu que o abrigo não era apenas um local de permanência temporária, mas um centro de ressocialização. Havia oficinas de artesanato, cursos de capacitação e principalmente um programa de reinserção no mercado de trabalho. Trabalho aos 70 anos, questionou Marieta. A idade é só um número, respondeu Irmã Lucha com firmeza. O que importa é a vontade de recomeçar. Foi através do programa do abrigo que Marieta conseguiu sua primeira oportunidade de trabalho, auxiliar de serviços gerais no Hotel Bela Vista, um estabelecimento de médio porte no centro da cidade. O primeiro dia foi um desafio e tanto. Marieta, que há décadas não trabalhava fora de casa, se viu diante de corredores infinitos, quartos para limpar e uma rotina rigorosa de trabalho. Você é nova? Aqui? Perguntou Rosana, uma funcionária mais jovem, vendo Marieta lutando para empurrar o carrinho de limpeza. Nova em tudo? Respondeu Marieta com um sorriso tímido. Dona Mercedes, a governanta-chefe, era uma mulher rígida, que não dava moleza para ninguém. Aqui não importa sua idade nem sua história, disse ela a Marieta. Importa seu trabalho. Faça bem feito e você fica. Faça mal feito e você vai embora. Os primeiros dias foram extenuantes. Marieta chegava ao abrigo com as mãos doloridas, as costas quebradas e os pés inchados. Muitas vezes pensou em desistir, mas havia algo dentro dela, uma chama pequena mas persistente, que a fazia levantar todas as manhãs e seguir em frente. Eu não vou desistir, murmurava para si mesma, olhando no espelho do banheiro compartilhado do abrigo. Se eles acharam que me derrotaram, estão muito enganados. Com o passar das semanas, Marieta começou a se adaptar à nova rotina. Seu corpo, que no início reclamava de cada movimento, foi se fortalecendo. Sua mente, antes nublada pela tristeza e autocomiseração, começou a se clarear. No hotel, ela descobriu que tinha jeito para o trabalho. Era minuciosa, cuidadosa e, principalmente, confiável. Os hóspedes começaram a notar sua dedicação, e alguns até pediam especificamente que ela cuidasse de seus quartos. Dona Marieta sempre deixa tudo perfeito, comentou um hóspede regular com Dona Mercedes. Essa observação não passou despercebida pela governanta, que começou a ver Marieta com outros olhos. Lentamente, pequenas responsabilidades extras foram sendo delegadas a ela. Marieta não apenas aceitava, como se destacava em cada nova tarefa. No abrigo, ela também se tornara uma figura respeitada. Sua experiência de vida,
combinada com sua nova determinação, fazia dela uma conselheira natural para as outras mulheres que chegavam perdidas e desesperançosas. "Como você consegue ser tão forte?" perguntou uma nova moradora, uma mulher de 60 anos, que acabara de ser abandonada pelo marido. "Eu aprendi que a vida não acabou quando eles quiseram que acabasse", respondeu Marieta. Ela recomeçou. Foi numa tarde de sábado, enquanto esperava o ônibus, depois do trabalho, que Marieta ouviu uma voz familiar, chamando seu nome. Marieta, Marieta Santos. Ela se virou e viu um homem de aparência distinta, com cabelos grisalhos, bem cuidados e olhos gentis. Por um momento, não conseguiu reconhecê-lo, mas então a memória veio como um flash. Alfredo Mendes. Era seu antigo colega de trabalho de décadas atrás, quando ainda era jovem e trabalhava numa fábrica têxtil. Alfredo havia sido viúvo há 3 anos e coincidentemente morava no mesmo bairro onde ficava o hotel. "Nossa, como o mundo é pequeno! O que você está fazendo por aqui?" Marieta hesitou por um momento. Como explicar sua situação, sem soar patética, mas havia algo no olhar de Alfredo que a tranquilizou, e ela decidiu ser honesta. "É uma longa história", disse ela. "Tenho tempo", respondeu ele sorrindo. "Que tal tomarmos um café?" O que começou como um café casual se transformou numa conversa de horas. Marieta contou sua história, e Alfredo escutou sem julgamentos, apenas com compreensão e empatia. "Sabe", disse ele quando ela terminou, "meus filhos também me decepcionaram após a morte da minha esposa. Não me expulsaram de casa, mas me fizeram sentir como um estorvo. Foi aí que decidi que ia viver para mim mesmo." Alfredo havia se aposentado como contador e vivia confortavelmente de sua pensão. Mas mais importante que sua situação financeira era sua atitude diante da vida. Ele havia escolhido a independência e a autoestima acima da dependência familiar. "Você sabe o que mais me impressiona na sua história?" perguntou ele. "Não é o fato de ter sido expulsa de casa, é o fato de ter encontrado forças para reconstruir tudo do zero." A partir daquele dia, Alfredo começou a aparecer regularmente na vida de Marieta. Primeiro eram encontros casuais, após o trabalho, depois caminhadas nos finais de semana, e gradualmente se tornou uma presença constante e reconfortante. "Ele gosta de você", brincava Conceição no abrigo. "E você gosta dele também." Marieta corava como uma adolescente, mas não negava. Aos 70 anos, estava descobrindo que o coração ainda podia se acelerar, que ainda havia espaço para novos sentimentos e novas descobertas. 6 meses após começar no hotel, Marieta recebeu uma proposta inesperada de Dona Mercedes. "Marieta, preciso conversar com você." Ela foi chamada ao escritório da governanta, e seu primeiro pensamento foi que seria demitida. Afinal, uma mulher de 70 anos competindo num mercado de trabalho brutal. "Senha", disse Dona Mercedes, indicando uma cadeira. "Você tem sido uma funcionária exemplar, pontual, dedicada, cuidadosa. Os hóspedes falam bem de você, e eu confio no seu trabalho." Marieta aguardou, o coração disparando. "Por isso, estou oferecendo uma promoção. Quero que você se torne supervisora do turno da tarde. É mais responsabilidade, mas também é mais dinheiro." Marieta não conseguiu conter as lágrimas. Uma promoção aos 70 anos,
quando todos achavam que ela não servia para mais nada, estava sendo reconhecida e valorizada. Eu aceito, disse ela, a voz embargada de emoção, com um novo salário e as economias que havia conseguido fazer. Marieta teve condições de pensar em algo que parecia impossível meses atrás: sua própria moradia. Com a ajuda de Alfredo, que se tornara muito mais que um amigo, Marieta encontrou um pequeno apartamento para alugar. Era modesto, mas era seu. Tinha um quarto, uma sala pequena, uma cozinha americana e um banheiro. Para ela, que havia passado meses num abrigo, era um palácio. Tem certeza de que é isso que você quer? Perguntou Irmã Lucha no dia em que Marieta anunciou sua saída do abrigo. Você sabe que sempre terá um lugar aqui. Tenho certeza, respondeu Marieta com convicção. É hora de voar com as próprias asas. O dia da mudança foi emocionante. Alfredo ajudou com os poucos móveis que ela conseguiu comprar, e Benedita apareceu com um bolo para comemorar. As amigas do abrigo também vieram se despedir, cada uma levando um pouco da força que Marieta havia compartilhado com elas. Você é nossa prova de que é possível recomeçar, disse Conceição, abraçando-a. Naquela noite, sozinha, em seu pequeno apartamento, Marieta olhou ao redor e sorriu. Não havia muito, mas tudo ali era resultado de seu próprio esforço. Sua própria determinação. Ela havia provado para si mesma que era capaz de se sustentar, de cuidar de si mesma, de ser independente. A relação com Alfredo havia evoluído naturalmente. Eles se tornaram companheiros de vida, parceiros em todas as coisas. Não era a paixão arrebatadora da juventude, mas algo muito mais profundo e significativo, um amor maduro, construído sobre respeito mútuo, compreensão e companheirismo. Marieta, disse ele numa noite, enquanto jantavam no pequeno apartamento dela, eu quero que você saiba que você mudou minha vida. Como assim? Você me mostrou que recomeçar não é sinal de fracasso, mas de coragem. Ver sua força, sua determinação, me fez querer ser uma pessoa melhor também. Eles haviam decidido manter apartamentos separados. Menos ambos valorizavam demais sua independência recém-conquistada para abrir mão dela, mas passavam a maior parte do tempo juntos, construindo uma rotina afetuosa e reconfortante. Nunca pensei que fosse possível se apaixonar aos 70 anos, confessou Marieta a Benedita. O coração não tem idade, respondeu a amiga, sorrindo, e você merece toda a felicidade do mundo. Foi numa manhã de domingo que o telefone de Marieta tocou. Era Carlos, seu filho mais velho. Mãe, é você! Marieta sentiu o estômago se contrair. Fazia quase um ano que não falava com nenhum dos filhos. Sou eu, respondeu, tentando manter a voz firme. Mãe, nós precisamos conversar. Podemos nos encontrar? Paracu? Por favor, mãe, é importante. Contra o conselho de Alfredo, que temia que os filhos quisessem magoá-la novamente. Marieta concordou com o encontro. Marcaram numa lanchonete próxima ao hotel onde ela trabalhava. Os 3 filhos estavam lá quando ela chegou. Carlos, Regina e Roberto a esperavam numa mesa no fundo do estabelecimento. E ela notou, imediatamente, que pareciam envergonhados. Mãe, começou Carlos. Nós queremos pedir desculpas. Desculpas. Marieta se sentou, mantendo a compostura. Nós erramos, continuou Regina. Erramos feio. Você é nossa mãe. Nos criou, se sacrificou por nós. E na hora que você mais precisava, nós te abandonamos.
As coisas melhoraram em casa, disse Roberto. A situação financeira se estabilizou. Queremos que você volte. Marieta olhou para os 3 filhos que ela havia amado incondicionalmente, pelos quais havia abdicado de tantos sonhos, e sentiu uma mistura complexa de emoções: dor, raiva, decepção, mas também pena. E onde vocês acham que eu estive esse tempo todo? Perguntou ela calmamente. Nós não sabíamos, admitiu Carlos. Tentamos te procurar algumas vezes. Mas não tentaram o suficiente, completou ela. Mãe, nós sabemos que erramos, insistiu Regina. Mas somos família, família perdoa, família recomeça. Marieta permaneceu em silêncio por um longo momento. 1 ano atrás, aquelas palavras teriam sido tudo o que ela queria ouvir. Voltar para casa. Voltar a ser mãe, voltar a ser necessária. Mas agora, ela era uma pessoa diferente. Vocês sabem o que eu passei nesse 1 ano? Perguntou ela. Imaginamos que deve ter sido difícil. Difícil. Marieta quase riu. Eu morei num abrigo para mulheres abandonadas. Trabalhei como faxineira num hotel. Reconstruí minha vida do zero. Aos 70 anos, sozinha. Os filhos baixaram a cabeça, visivelmente constrangidos. Mas sabem o que eu descobri nesse processo? Continuou ela. Descobri que eu sou forte. Descobri que eu posso me sustentar. Descobri que eu não preciso de vocês para ser feliz. M, por favor. Eu perdoo vocês, disse Marieta. E as palavras saíram do fundo do seu coração. Perdoo porque vocês são meus filhos, e porque guardar mágoa só machuca a mim mesma. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar. Como assim? Eu não vou voltar para casa, declarou ela com firmeza. Eu tenho minha própria casa agora. Tenho meu trabalho, meus amigos, minha vida. Tenho alguém que me ama e me respeita. Tenho uma família escolhida que me acolheu quando vocês me rejeitaram. Mas, mãe, nós somos sua família de sangue, protestou Roberto. Família não é só sangue, respondeu Marieta com sabedoria. Família é quem está ao seu lado quando você precisa. Família é quem te apoia, te respeita, te ama incondicionalmente. Vocês me provaram que não são esse tipo de família. Nós podemos mudar, insistiu Carlos. Talvez possam, concordou ela. E eu torço para que isso aconteça. Torço para que vocês se tornem pessoas melhores, pais melhores para seus filhos do que foram filhos para mim. Mas essa mudança de vocês não vai mudar minha decisão. Os filhos tentaram argumentar, implorar, até ameaçar indiretamente. Mas Marieta permaneceu firme. Ela havia aprendido, da maneira mais difícil possível, o valor da própria dignidade. Eu vou manter contato com vocês, disse ela, ao se levantar para ir embora. Vocês são meus filhos e sempre serão, mas em meus termos, no meu ritmo e quando eu quiser. Mãe, pelo menos pense no que falamos. Já pensei, respondeu ela. Pensei muito neste último ano, e minha resposta é não. Alfredo estava esperando Marieta no apartamento quando ela voltou do encontro. Ele viu em seus olhos que algo importante havia acontecido. Como foi? Perguntou ele, abraçando-a. Libertador, respondeu ela, suspirando. Eu finalmente fechei um ciclo. Eles queriam que você voltasse. Queriam, mas eu não quero.
Esta é minha vida agora, Alfredo. Esta é a vida que eu construí com minhas próprias mãos, que eu mereci, que eu escolhi. Naquela noite, eles jantaram juntos no apartamento de Marieta, conversaram sobre planos para o futuro, riram de lembranças do passado. Era uma vida simples, mas era uma vida plena. Ao se olhar no espelho antes de dormir, Marieta viu uma mulher que não reconhecia mais. Não era mais a Senhora Santos, mãe dedicada e esposa submissa. Era Marieta, uma mulher independente, trabalhadora, amada e respeitada. Suas mãos, antes macias de dona de casa, agora eram calejadas do trabalho. Seu rosto, antes marcado pela tristeza, agora irradiava uma paz interior que ela nunca havia conhecido. Seu olhar, antes subserviente, agora brilhava com a confiança de quem sabe seu próprio valor. 2 anos se passaram desde aquela manhã fria, quando Marieta foi expulsa de casa. Ela agora era supervisora geral do Hotel Bela Vista, respeitada por funcionários e hóspedes. Seu pequeno apartamento havia se transformado num verdadeiro lar, decorado com carinho e repleto de plantas que ela cuidava com zelo. Alfredo havia se tornado não apenas seu companheiro, mas seu melhor amigo e confidente. Eles viajavam juntos nos finais de semana, frequentavam bailes da terceira idade, cultivavam um jardim na cobertura do prédio dele. As amigas do Abrigo Esperança se tornaram sua família escolhida. Benedita continuava sendo sua confidente de sempre. Ela mantinha contato esporádico com os filhos, encontros mensais para almoço, sempre em território neutro, sempre em seus termos. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Alfredo, numa tarde ensolarada, enquanto cuidavam juntos das plantas na cobertura. Marieta parou o que estava fazendo e refletiu sobre a pergunta. "Sabe o que eu descobri?" disse ela finalmente. "Que a vida começa quando a gente para de viver para os outros e passa a viver para si mesmo. Eu passei 70 anos sendo a filha obediente, a esposa dedicada, a mãe abnegada. Nos últimos 2 anos, eu finalmente aprendi a ser Marieta." "E como é ser Marieta?" "É libertador", respondeu ela, sorrindo. "É assustador às vezes. É desafiador. Mas é meu. É genuíno. É reale." Ela olhou para o horizonte da cidade, para o movimento das pessoas lá embaixo, para a vida que continuava em seu ritmo frenético. "Sabe qual é a melhor parte de recomeçar aos 70? perguntou ela. "Qual é? É descobrir que você ainda tem muito para viver, que ainda pode aprender, crescer, se apaixonar, sonhar, que idade é só um número e que coragem não tem prazo de validade." E assim termina a história de Marieta Santos, a mulher que transformou a maior dor de sua vida na maior oportunidade de crescimento. Ela descobriu que ser expulsa de casa aos 70 anos não foi o fim de sua história, mas o começo de um novo capítulo, um capítulo que ela mesma escreveu, com suas próprias regras, seus próprios sonhos, suas próprias escolhas. A história de Marieta nos ensina que nunca é tarde demais para recomeçar, que nossa dignidade não depende da aprovação dos outros, que família verdadeira é aquela que nos ama e nos respeita incondicionalmente, e que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Se esta história tocou seu coração, se ela te fez refletir sobre sua própria vida, sobre suas próprias escolhas, deixe um comentário,
contando o que você sentiu. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança e força. Lembre-se, não importa quantos anos você tenha, não importa quantas vezes você caiu, você sempre pode se levantar. Você sempre pode recomeçar. Você sempre pode escolher ser feliz. Muito obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que inspiram e transformam vidas. Um grande abraço e até a próxima.